Achamos o controle gostoso? Principalmente sobre os outros. O amor pode ser uma forma de chicote? Ah, com certeza. A censura tem algum ponto positivo na visão dos progressistas? Hoje em dia, total, cala a boca de todo mundo que eles não gostam. Qual a diferença entre a censura de hoje e a do tempo da ditadura? Na ditadura era política, hoje é jurídica. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar, será que é verdade que os homens amam a liberdade? Ou será que muitos preferem ser controlados, amam um chicote? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós vamos ver agora uma reportagem sobre pessoas que gostam de chicote de verdade. Vamos ver. Eu sou uma rainha sadomasoquista e pratico isso há 30 anos. As pessoas me procuram por eu ser uma dominatrix. Então elas vêm aqui e têm os seus fetiches liberados, onde você procura para fazer um spanking, onde você pode me procurar para fazer um bondage, onde você pode me procurar para me servir, para limpar a minha casa. Então eu trabalho exatamente com isso. Então eu só aceito submissos aqui dentro. Uma pessoa que aguenta 100 chibatadas, ela tem que estar numa concentração muito forte e aceitar esse castigo, aceitar essa punição, que seria uma punição por alguma coisa que ela cometeu. Que aí, nesse jogo de dominação, a gente combina isso antes, tem toda uma conversa antes. As pessoas, por exemplo, tem pessoas que vêm aqui, apanhou numa segunda, aí quando era quarta tá aqui novamente, querendo repetir isso novamente, querendo ficar livre novamente, se sentir livre, sabe? Por exemplo, eu quando eu bato, por exemplo, minha escrava que tá aqui agora, ela apanha. Ela tem a sessão dela, então eu bato bumbum e coxa. É onde eu mais costumo bater para não deixar marca. Primeiro que não pode ter marcas. E tem uns que tem marcas. Por exemplo, a esposa viajou, vai ficar uma semana fora. Então ele vem aqui, ele pode ter uma marca maior, mais forte. Mas sempre numa condição de respeito e entendendo o limite do corpo da outra pessoa também. Tudo existe um custo, tá bom? Então, para eu guardar o seu segredo, existe um custo. Para você vir aqui no meu estúdio, existe um custo. Para eu ter os meus acessórios, existe um custo. É uma coisa que ela é mais discreta, ela é mais escondida, é mais luxuoso, é mais sexual. Tem um apelo sexual sem ser sexual. Por exemplo, tem muitas pessoas que vêm aqui que são advogados, são médicos, são pai de família. Hoje em dia não mais, mas como se fosse uma doença. Então as pessoas, elas gostam de ter isso mais sigiloso, mais discreto. Então é um acordo. A pessoa vem, ela me contrata e eu faço o que ela procura. Ou então ela vem e ela me serve como tem que ser feito, como tem que ser servido. Obrigada, Rainha. Você também. A mulher eu sou mais delicada com ela, o homem não, o homem eu sou mais bruta, mais forte. Não só o amor ao chicote, mas a dominação em si sempre. Tem sempre alguma coisa que eu fico surpresa com isso. Me chamou a atenção, sabe, Thaís, quando ela usou uma expressão que assim, mas com respeito. Né? Eu acho que respeitando o limite do corpo da pessoa e tal. Essa expressão deve ser fundamental hoje nesse ramo de atividade, né? Um head? Essa coisa de você tá fazendo tudo dentro dos conformes, né? Do que a pessoa, você não está desrespeitando ela. E me chamou a atenção, Thaís, porque quando a gente pensa, por exemplo, essa discussão sobre sadomasoquismo, inclusive a expressão, está muito ligada ao período que o Freud estava construindo a teoria psicanalítica. É bem o caso do Freud explica, né, esse tipo de coisa. Mas assim, e não só o Freud estava olhando a sexualidade, né, como um território a ser explorado. E daí surgiu esse olhar sobre quem gosta de bater, é Sade, porque o Marquês de Sade gostava de bater, né? Também gostava de apanhar, mas ficou famoso
inclusive foi preso e tudo mais, porque espancava servos e servas e tudo mais. Ou quem gosta de apanhar, como a figura do masoque, que gosta de sofrer, então é uma relação perfeita. E uma das chaves disso era justamente a experiência de não respeito, certo? Quer dizer, era a experiência de humilhação, por exemplo, né? A experiência de espancamento, em que aquele que gosta de apanhar, ou aquela que gosta de apanhar, não fosse respeitado, porque senão não funcionava. Você está querendo dizer, então, que essa relação sadomasoquista de hoje é uma relação sadomasoquista Nutella, como você gosta de dizer? Eu acho que em alguma medida sim, né? E pelo menos no discurso. E não tem como não ser, né? Porque uma profissional dessa área, ela lida com uma certa insalubridade, que é, em algum momento, alguém vir e fazer algum tipo de acusação. É uma atividade de risco hoje. Então, isso mesmo, atividade de risco. Então, você precisa... sabe uma coisa na derivação do 50 tons de cinza? Enquanto que o sadomasoquismo original estava ligado, inclusive, a pessoa sofrer mesmo, a ser submetida, a não escolher o que ia acontecer com ela, exatamente ficar completamente como objeto na mão da dominatrix ou do cara, fosse o que fosse. Hoje não. Hoje você precisa passar um verniz nisso, porque está profissionalizado, inclusive, né? Você deve ter páginas, anúncios, né? E você guarda o sigilo, é claro, como ela bem explicou, todo tipo de gente, vai lá, homens e mulheres, mas você tem que levar em conta, tipo um contratinho, entre aspas. Então, eu vou te contar uma nova forma de dominação, que eu sei que você não conhece, que se chama, e que talvez te pareça mais genuína, Pondé, chama-se a dominatrix financeira. Ela também está sendo anunciada na internet aqui no Brasil e veio dessa figura que se chama FinDom, que é de Financial Dominatrix. Então, o que faz a dominatrix financeira? Ela justamente assume o controle das contas do que eles chamam de pay pig, porco pagador, que é esse submisso financeiro. E qual que é o prazer do submisso financeiro? É perder totalmente o controle, só que em relação às contas, o saldo bancário, a vida financeira dele. É verdade. E daí ela exige, né, ela diz que quer isso, quer aquilo, ela toma conta das contas dele, em alguns casos, e ela, em contrapartida, ela humilha devidamente o pay pig, e ela insulta o pay pig. Um dos insultos muito comuns é seu pobre, por exemplo. Eu deixei você pobre. Eu deixei você pobre. Quer dizer, ela pode pedir o que quiser, um apartamento. Quiser. E o prazer supremo é essa total perda de controle sobre a própria situação, né? Ser dominado por alguém que te explora financeiramente. Eu imagino que se o Marx visse isso, ele ia dizer, olha que nível chegou a alienação no capitalismo. Pois eu pensei em alguma coisa muito mais vulgar, assim, que é verdade que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Porque assim, enquanto você ainda estava apanhando e batendo, sei lá, e a relação, digamos assim, imediatamente erótica, né? Porque, inclusive, você tem jogos entre casais, que não é dominatrix, nem o dominador e tal, mas que pode resvalar em determinadas práticas consensuais dentro do casal, não sei o quê. Essa dominatrix financeira, né, que domina suas contas, gasta seu dinheiro, deixa você pobre, por isso que eu pensei no Marx, é um grau de alienação muito alto. Porque digamos assim, é o sadomasoquismo na era do capitalismo financista. Não é? É muito broxa isso aí. Meu Deus, olha que nível a gente chegou, né? De você, de repente, você não gosta de apanhar mesmo. O que será você deixar uma dominatrix dominar sua vida financeira? Significa que você só vai poder comer comida ruim, né? Porque esse é o desdobramento, né? Ela vai deixar você ou não
sei lá, tomar um refrigerante, ela vai fazer você tomar vinho ruim, né? Ela não vai deixar você ter TV a cabo, sei lá, alguma coisa assim. Ou seja, é muito moderno, muito contemporâneo, um tipo de sofrimento muito contemporâneo, né? Esse tipo que ela vai te infligir. Da privação, da privação material. Nesse caso, da dominatrix financeira, o seu corpo não está presente, só está de uma forma mediada. Ou seja, seu corpo vai ficar exposto à pobreza, ao sofrimento, às intempéries, a uma casa ruim, sei lá, depende do grau, né? Eu imagino que isso... Eu não imagino que um sujeito milionário pegue uma dominatrix dessa para deixar ele completamente pobre. Assim como aqui, essas pessoas têm uma vida arrumadinha e gostam de ir lá e apanhar. Mas tem uma outra coisa interessante na fala da nossa entrevistada, que ela diz que ela levanta a hipótese de que muitas dessas pessoas sentem culpa, né? Elas sentem culpa. Por isso que elas vão na segunda, de repente elas aparecem de novo na quarta, e daí elas se sentem livres, né? Você tem aí digamos, uma análise um tanto psicológica, em que você vincula a ideia do castigo à ideia da culpa, que no Freud não é tão evidente assim, que seja necessariamente uma relação de culpa, porque alguém que gosta de apanhar pode ser simplesmente a pulsão de morte voltada contra você. E, evidente no Freud, a presença de um certo grau de violência na vida sexual está sempre ali, né? Sempre ali. A vida sexual e um certo grau de violência está sempre ali, que é exatamente um dos problemas da discussão da sexualidade hoje. Porque como existe uma absoluta interdição dessa questão, né, por razões políticas, jurídicas e tal, o resultado é que o sexo vai ficando, de certa forma, insosso, porque ele tem que caber dentro de uma latinha. Insosso e agora tem que ter respeito também. Exatamente. Quer dizer, você não pode jamais atravessar nenhum limite. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o chicote libertário. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a relação que as pessoas têm com o controle, o amor ao chicote. Pondé, o filósofo britânico John Gray, de quem a gente já falou aqui no programa, lembrou no livro dele O Silêncio dos Animais que muitas revoluções que derrubaram, por exemplo, o antigo regime na França, os czares na Rússia, o Shah do Irã, eles acabaram redundando em novas tiranias, não é? E os regimes que foram erguidos acabaram sendo opressores tanto quanto o antigo. Ou seja, ele diz que as revoluções beneficiaram muita gente, evidentemente, mas entre esses benefícios não estava o aumento da liberdade, nesses casos principalmente. Então, eu te pergunto, você concorda com ele quando ele diz que, diante de algumas revoluções, as pessoas que derrubam tiranos se sentem livres para tiranizar outros grupos? Não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, Thaís, fala-se muito de liberdade para cá, liberdade para lá, liberdade de expressão assim, assado, né? Está na moda no Brasil essa discussão, mas a dita preocupação de muita gente com a liberdade de expressão, a liberdade em geral, é fake, completamente fake, né? O grosso das pessoas vive muito bem sem liberdade de expressão. E entre liberdade e o emprego, num partido qualquer, ou no governo, prefere o emprego e que seja zerada a liberdade. Porque, inclusive, exemplos que você deu, por exemplo, não é o caso, os nazistas não derrubaram, digamos assim, um regime autoritário.
como foi o caso dos bolcheviques da Rússia, como foi o caso da Revolução Iraniana Islâmica contra o Shah Reza Pahlavi, como foi o caso do antigo regime na França. Mas, desses regimes que são totalitários, que se instalam na Revolução ou antes, uma das características que faz com que as pessoas deem uma adesão silenciosa é justamente situações como essa. Você só arruma um emprego bom, você tem uma garantia melhor, certo? Então, através desse processo de controle, então quando a gente fala em controle, a gente não deve pensar só em alguém que controla, o caso diante de algumas formas de controle políticas que existem no mundo, a dominatrix é quase uma coisa ingênua, né? Se você comparar, né? É quase uma forma de controle lúdico, que de fato é, né? Para quem gosta do jogo. Quando você fala de formas de controle como isso, o sujeito que faz a revolução, como os casos que você denominou, ele faz a revolução, inclusive a violência e a tirania dele agora está qualificada como sendo uma tirania pró-bem. Do bem. Exatamente. Uma das hipóteses que ele levanta é essa. Então, você, depois de feita a revolução, vitoriosa a revolução, você tem que eleger inimigos internos, até para sustentar essa euforia revolucionária. Eu também suspeito, sabe, Thaís, que a ideia de você se arrumar como uma forma de poder, para você conseguir manter a vida mansa, tranquila, segura, é que o controle, na verdade, a gente tem tanto pânico do desamparo, do sofrimento, que você prefere calar a boca. Se você imaginar, por exemplo, hoje, no Brasil mesmo, você tem uma gama de temas que você não pode falar. Porque se você falar ou criticar, seguramente você vai ter problema. Então, o controle, ele, quanto mais invisível ele é, pior ele é. Né? Porque você não sabe direito de onde ele está vindo, qual é a forma através da qual ele se manifesta. Quando você fala dos bolcheviques ou você fala dos revolucionários franceses, ali pelo menos aquilo era claro. E eu tenho sempre uma suspeita, já falei isso, já escrevi. Na realidade, aqui eu estou seguindo muito perto um outro filósofo, esse já falecido em 95, chamado Cioran, né, um romeno radicado na França. Eu tenho uma leve suspeita de que entre uma pessoa basicamente corrupta por dinheiro e alguém que se acha absolutamente reto representando o bem, a primeira é mais de confiança. Então, aproveitando que você foi para o campo da filosofia, você concorda com Rousseau, que tem aquela famosa frase que os homens nasceram livres, mas por toda parte estão acorrentados, ou você tende a concordar mais com Alexander Herzen, que na verdade é escritor e jornalista russo, não é filósofo até onde eu sei, né? Mas ele diz que ele tira um sarro dessa frase do Rousseau, dizendo, olha, mas falar isso, que os homens nasceram livres e por toda parte estão acorrentados, é a mesma coisa, diz ele, do que falar, pois é, os peixes nasceram para voar, mas por toda parte eles estão nadando. Quem que você acha que tem razão? Bom, é claro que eu concordo com o que fala o Herzen, né? Assim, apesar de que o Herzen, a gente também colocaria ele à esquerda. Mas é que Rousseau é, de certa forma, antes dessa coisa de esquerda e direita. Mas a esquerda coloca Rousseau à esquerda. E, na realidade, ele é um grande espécie assim, de inspirador, até de Marx, nesse sentido, né? E enquanto que o Herzen, ele foi exilado, viveu grande parte da vida na França, na Inglaterra, e tinha revistas em que ele criticava o regime czarista. Ele foi um grande estimulante dos socialistas, estimulador dos socialistas. Eu estou dizendo isso para dizer que o Herzen, ele tinha uma prática política, jornalística bastante densa, né, na crítica ao regime czarista. Enquanto que o Rousseau é um teórico, né? Um teórico. E a ideia de dizer que o homem nasce livre, o que ele quer dizer exatamente? O bebê? Se eu tomar essa frase no sentido empírico concreto,
Então, um menino nasce, uma menina nasce, e a gente olha e diz, eles nascem livres. Por quê? Eles nascem livres, inclusive livres de si mesmos, porque eles nem sabem quem eles são, né? Eles não têm uma gama de funções fisiológicas que são necessárias estarem maduras para eles conseguirem entender o mundo e saber quem eles são. Não funciona logo que nasce. A gente nasce prematuro, né, de certa forma. Então, aí é uma liberdade que não é liberdade, nesse caso, né? Liberdade de ficar se batendo. É uma liberdade teórica e abstrata. Absurda. Inclusive, o bebê, quando nasce, está ainda mais submetido ao controle e à possível violência. Então, se for o bebê, a afirmação já é uma besteira. E a falta de autonomia. Zero autonomia, né? Agora, se a gente entender que o homem nasce livre, não no sentido de quando nasce o bebê, né? Aí, claramente, eu estou na abstração. Totalmente. É que o Herzen tem na cabeça. É total abstração. Porque quem é esse homem que nasce livre? É o homem que está na cabeça do Rousseau, que ele constrói para dizer que todo o sistema social que existe até hoje é corrompido, é violento. Então, é mais ou menos assim, é um trajeto que é uma espécie de mito platônico empobrecido. Pondé, chegou uma pergunta para você. Difícil, PISS Cardua. Homem ou mulher, não sei. Te pergunta. Por que a grande maioria prefere ser gado marcado a buscar a liberdade? Olha, primeiro eu acho que essa pergunta, ela surge como um questionamento, porque foi construído todo um mito que não seria assim. Foi construído todo um mito de que as pessoas querem liberdade, né? Freedom, freedom, né? Todo esse mito, quando na realidade gado marcado é mais previsível, menos responsabilidade, você faz parte, saindo do gado, você faz parte de um conjunto totêmico, certo? Você tem um líder, você tem um certo conjunto de atitudes que você tem que tomar para fazer parte do grupo. Só alguém completamente não informado ou formado, que é pior ainda, acredita que o grosso das pessoas querem ser livres. É muito difícil ser indivíduo, é solitário, você corre o risco de virar um niilista, você tem que pôr o ceticismo em ação o tempo inteiro, certo? Você tem que ficar atento para não estar sendo um gado achando que não está sendo. Então, o Michael Oakeshott diz o seguinte, não só a sociedade é feita de pessoas que não conseguem individuar nesse sentido, quanto tem raiva de quem tenta fazer isso. Não é só que não consegue e não quer, no fundo. Tem raiva de quem lhe parece um pouco mais indivíduo. Tem raiva, quer destruir, quer matar. Olha aí, essas são as evoluções. Os japoneses têm um ditado que é exatamente isso, que o prego que se destaca da tábua acaba tomando uma martelada na cabeça. Olha aí, é exatamente isso. É, bem concreto. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário para a TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E agora nós vamos assistir uma cena do filme Argo, de 2012, que mostra a tensão entre os Estados Unidos e o governo do Irã na época da Revolução Islâmica, em 1979. Vamos ver. This is the Persian Empire, known today as Iran. For 2,500 years, this land was ruled by a series of kings, known as Shahs. In 1950, the people of Iran elected Mohammad Mossadegh, a secular Democrat, as prime minister. He nationalized British and U.S. petroleum holdings, returning Iran's oil to its people. But in 1953, the U.S. and Great Britain engineered a coup d'etat that deposed Mossadegh
and installed Reza Pahlavi as Shah. The young Shah was known for opulence and excess. His wife was rumored to bathe in milk, while the Shah had his lunches flown in by Concorde from Paris. The people starved. The Shah kept power through his ruthless internal police, the Savak. An era of torture and fear began. He then began a campaign to westernize Iran, enraging a mostly traditional Shiite population. In 1979, the people of Iran overthrew the Shah. The exiled cleric Ayatollah Khomeini returned to rule Iran. It descended into score settling, death squads, and chaos. Dying of cancer, the Shah was given asylum in the US. The Iranian people took to the streets outside the US embassy, demanding that the Shah be returned, tried, and hanged. Esse texto narra a história violenta do Irã. O Shah Reza Pahlavi, ele ficou conhecido como alguém que fez uma modernização do Irã localizada, só para uma elite, que é um fato, e o resto da população estava na miséria. Mas o fundamental dessa revolução é que, inclusive, quando ela aconteceu em 79, teve muito intelectual francês que apoiou, certo? E também se acreditava que ia ser a libertação do povo. Então, olha... Foucault, por exemplo. Foucault, por exemplo, né? Então, assim, por isso que todo mundo que começa a ficar falando de liberdade, liberdade, libertação do povo, eu ponho as minhas barbas de molho. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o amor à censura. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o amor ao chicote. E Pondé, o Steven Pinker, aquele psicólogo de Harvard, autor do famoso A Tábula Rasa, publicou em abril no Boston Globe um manifesto em que ele critica a repressão às diferenças de pensamento na universidade. Ele é de Harvard, como a gente lembrou, né? E daí, nesse manifesto, ele cita uma pesquisa feita pelo Foundation for Individual Rights and Expression, que foi feita agora, recentemente, e que mostra que entre 2014 e 2022, teve 155 demissões de professores nos Estados Unidos por coisas que eles disseram ou escreveram. E, segundo Pinker, esse número, 155 professores demitidos das universidades, é um número maior do que o número de professores demitidos na época do macartismo. E essa mesma pesquisa, que ouviu cerca de 2.000 alunos, mostra que 40% dos alunos entrevistados dizem que se sentem desconfortáveis hoje em falar sobre certos assuntos controversos. E daí, na escala de assuntos controversos que deixam os alunos desconfortáveis, estão, em primeiro lugar, política e, em segundo lugar, aborto, por exemplo. Então, esse manifesto que o Pinker assinou foi um manifesto que resultou na criação de uma tal comissão pela liberdade de expressão em Harvard agora, né? E eu te pergunto, de onde... Essa foi uma das poucas iniciativas que vem das universidades em relação a esse silêncio ou em relação a esse clima que tem trazido, por exemplo, desconforto para os alunos. De onde você acha que vem essa aparente resignação da academia em torno dessa censura a certos assuntos? Olha, Thaís, eu vivo na academia há muitos anos, então eu diria que a primeira causa é que a academia costuma atrair pessoas, ao contrário do que se pensa, que quer uma vida bem segura, que não quer dor de cabeça, ao contrário do mito, né? O homem acadêmico, não? Ou a mulher acadêmica, né? São pessoas que
têm olfato para saber quem eles devem obedecer, que ideias eles devem repetir para garantir mais investimento, passagem de avião para congresso, aprovação de projetos em agências financiadoras, certo? A covardia é um dos comportamentos humanos mais bem adaptados. E a academia não é um espaço... É claro que tem pessoas, o próprio Pinker, né? Eu acho ele um tanto ingênuo com essa história de neoiluminismo e tal, mas ele tem toda a razão no que ele está falando. Ele foi corajoso porque já no Tábula Rasa, ele tem uma seção do livro que ele chama de Vespeiros, né? Onde ele bate de frente com todo o discurso da radicalidade do construtivismo histórico e social, inclusive no debate de gênero, que é um dos temas proibidos à universidade. Pois é, não é à toa que o debate de gêneros não está nem na lista desses temas controversos que foram citados na pesquisa, porque ele não é nem controverso. Eu vi discussões no passado entre alunas com relação a aborto, tá? E quando alguém se colocava contra o aborto, se colocar a favor do aborto é a ideia que se assume que você tem se você é inteligente, se você é legal. Se você se coloca contra o aborto, evidentemente é porque você é religioso, você está submetido a uma doutrina católica, ou seja lá ela qual for, né? Você é contra a saúde pública, você é contra a liberdade da mulher com relação ao próprio sexo, sua prática sexual. Isso é uma discussão. Mas você sabe, Thaís, a minha impressão é que esse processo, e aí eu vejo a ingenuidade do Pinker, apesar de entender o seu argumento, dele, né, de que o dissenso gera conhecimento, e eu não tenho dúvida que algum grau gera, mas o que eu desconfio dele é que eu acho que as pessoas não gostam de dissenso. Não acredito nessa história que gosta de dissenso. Mas a gente vê a ingenuidade, uma certa ingenuidade no argumento dele, porque a violência que se transformou os debates na universidade e na mídia, né? A violência se deve ao fato de que as consequências são cada vez maiores. Quem ganha eleição, quem põe a mão no dinheiro do Estado, quem domina a máquina do Ministério da Educação ou da Cultura, quem domina a máquina dentro de uma emissora de TV ou rádio, jornal, certo? Quem põe dinheiro ali, quem patrocina. Se eu detonar uma marca aqui de mídia, os patrocinadores podem se afastar dela. E não tem discussão nenhuma, simplesmente se afastam, fogem, né? Então, é por isso que eu acho que ele é um tanto ingênuo, apesar de concordar que um manifesto desse é necessário. Vamos ouvir agora um dos fundadores do Sleeping Giants, que é um grupo fundado para combater as fake news no Brasil. Humberto Ribeiro é advogado e diretor jurídico e de pesquisas do grupo Sleeping Giants. Vamos ver o que ele disse. A missão do Sleeping Giants Brasil é promover condutas empresariais responsáveis, estimulando que empresas se dissociem de conteúdos falsos que atentem contra a independência dos poderes, a segurança das eleições, a saúde pública e a dignidade humana de grupos minorizados. De tal maneira, exercemos o nosso direito fundamental, a liberdade de expressão para questionar e denunciar aqueles que se utilizam deste mesmo direito de maneira ilícita e antiética. Entendemos que a liberdade de expressão tem sido empunhada por alguns atores para o cometimento de atos ilícitos e para a disseminação de desinformação. Lá do outro, acreditamos que a nossa atuação representa uma reação da sociedade que, no gozo do seu direito de livre expressão do pensamento, denuncia tais comportamentos publicamente aos parceiros comerciais do ator desinformativo. Eu acho importante pontuar uma coisa na fala dele. Eu conheço a atuação do Sleeping Giants. Primeiro explica um pouco o que é isso para quem não está familiarizado. Então, isso nasce como um perfil, né, nas redes sociais para denunciar determinadas figuras públicas ou empresas ou governos, ou seja lá que discurso for, que
fosse contra um núcleo ideológico deles, que é claramente esse núcleo ideológico que está associado ao que a gente pode chamar posições, grosso modo, progressistas. Eu não gosto dessa oposição progressista conservador, porque eu acho que já é uma oposição que serve à desinformação, que tanto gostam de falar. A tendência de perfis como esse é levar cada vez mais as coisas para o lado da judicialização. E como eu venho dizendo, a judicialização é hoje o cerne da máquina da censura, certo? Bom, mas uma coisa que chama atenção, e eu acho que tem muito a ver com o perfil deles, eles atuam na área empresarial e comercial, no dinheiro. E como? Pressionando empresas ou corporações para que elas desinvistam perfis, grosso modo, que não concorde com as posições deles. A ideia de que, por exemplo, no Brasil se tem, nos últimos tempos, de que só pratica desinformação bolsonarista é uma mentira deslavada. A desinformação já é praticada no Brasil, inclusive muito antes do bolsonarismo, por grupos de esquerda. Então, todo mundo pratica desinformação. E tem um detalhe interessante também na fala dele, que ele fala de elementos associados à eleição, né? Contra o Estado de Direito. Aí é fácil. É sempre fácil. Os caras quiseram derrubar o governo em 8 de janeiro, aí é um caso fácil. Os casos complicados são quando essa ação comercial, basicamente o que eles fazem é o seguinte: só ponha dinheiro naquilo que a gente concorda. Se vocês colocarem dinheiro em alguém ou numa marca que não concorde conosco, a gente vai fazer vocês dançarem, falar mal de vocês, cancelar vocês. Ou seja, usa o cancelamento para fins comerciais e ideológicos. É um perfil tipicamente que não transita muito bem pelo dissenso, né? Em nome do bem. Amor ao chicote, um chicote do bem. Tem muita discussão que o Sleepy Giants, ele poderia prestar um serviço se ele, na realidade, propusesse e abrisse um espaço para discussão. Mas agora sou eu que estou sendo ingênuo. Bom, Dé, então vamos agora para o nosso jogo rápido. O amor e o chicote são inseparáveis? Ou seja, eu quero perguntar, quem ama necessariamente quer ter o controle sobre o outro? Se a gente fizer uma análise assim, mais de teor psicológico, talvez, como quando você se apaixona a um grau de vulnerabilidade em você, ao depender do amor do outro, isso pode facilmente levar você a uma certa expectativa de controle do outro. Pode se chamar de ciúme, no sentido mais banal. Agora, eu acho que depende um pouco de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais controladora, gente que é menos controladora, né? Agora, então tem o chicotinho e o chicotão. Mais chicote, menos chicote. Agora, é claro que tem pessoas hoje que falam, não, nós vamos ter uma relação de plena confiança, onde cada um vai respeitar o outro. E a gente sabe que só tocando violino nessa hora, né? Porque essa pessoa não sabe que mundo ela vive. Jornalista gosta de um chicotinho aqui e ali? Ali, principalmente, né? Não aqui. Não aqui, ali, como você falou. Chicote no DRE dos outros é refresco, né? Eu acho que isso tem acontecido com o STF de dominatrix, às vezes. Voltando ao ambiente universitário, você acha que na academia, em algum momento, a censura é defensável? Ou melhor, em que momento a censura seria defensável? Eu tendo a achar que a censura, enquanto proibição, nunca é razoável. Nunca é razoável, porque mesmo que você ache que você está fazendo um bem, no final das contas nunca vira um bem. Porque uma das características de quem pode censurar é o gozo de fazer isso. O gozo de conseguir tirar a palavra do outro, porque inclusive às vezes nem é só tirar a palavra do outro, tirar um monte de coisas do outro. Você acha que todo jornalista ama a liberdade de expressão?
Bom, Dé, eu estou entendendo a ironia, mas eu acho que todo jornalista preza a liberdade de expressão porque é um instrumento de trabalho. Mas eu acho que os jornalistas, muitos jornalistas ultimamente, têm se preocupado com a liberdade de expressão do seu próprio grupo e não têm ligado para a liberdade de expressão do grupo rival, digamos, ou do grupo ideologicamente oposto ao dele. Daí isso é um problema, né? É um problema porque daí você não está defendendo a liberdade de expressão, você está defendendo o seu grupo. É isso que está acontecendo. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir com tanto amor ao chicote como será que vai ficar o pensamento público daqui a alguns anos. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a relação das pessoas com o controle e a dominação. Fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que nós precisamos de alguma forma de controle. Vamos ver o que elas responderam. Eu acho que as pessoas não gostam de ser controladas porque cada um tem uma opinião e eu acho que isso a pessoa fica muito vulnerável. O que é controle para cada um? Para mim, controle é não me deixar e me privar de fazer aquilo que eu quero. Agora, quando me avisam sobre algo que não é positivo para mim, que não vai me fazer bem, aí não é controle, aí é cuidado. Acho que a gente reproduz muito do controle, que a gente é inerente ao ser humano pelas instituições, desde dentro de casa. Eu acredito que as pessoas não gostam de ser controladas porque elas gostam de ser livres, de ter essa liberdade. Ninguém gosta de ser controlado por um amigo, por uma pessoa próxima. Quanto a ser dominado, eu acho que no campo da vida privada vale tudo, né? Quem quer ser dominado, né, possivelmente vai encontrar alguém que domine e se não for exclusivamente essa a base da relação... Acredito que as pessoas não gostem de ser controladas, eu particularmente não gosto. Eu gosto de ter aquela responsabilidade para mim, ter o controle sobre as minhas escolhas, para onde eu devo ir. Eu não acho que as pessoas gostem de ser controladas, eu acho que a maioria das pessoas prefere controlar os outros do que serem controladas. A ideia de que a gente precisa de controle, a sociedade é baseada em formas de controle, né? Por quê? Porque, infelizmente, apesar da minha profunda simpatia pelo anarquismo, infelizmente, eu vou falar uma expressão aqui que deixa muitos inteligentinhos nervosos, a natureza humana não funciona do jeito que os utópicos anarquistas pensavam, né? Sendo ela interesseira, violenta, invejosa, ressentida, né? Claro, dados certos elementos de contexto e de situação, de querer controlar os outros para seus fins, né? Então, é pensado o Leviatã, como fala o Hobbes, né? Esse monstro que é o Estado, seja ele qual for, em que ele vai capturar o monopólio legítimo da violência em nome da violência não se espalhar pelo tecido social, né? A fórmula, todo mundo que conhece teoria geral do Estado ou filosofia política conhece essa fórmula. Agora, o problema é quando o grau de confiabilidade ou de credibilidade desse Leviatã no exercício do monopólio legítimo da violência. E é nessa frase que reside todo o problema. Todo o problema, né? Quanta credibilidade eu posso atribuir a determinadas instituições que têm o monopólio legítimo da violência. Uma das entrevistadas, muito jovem, disse que ela acredita que algumas formas de domínio sejam positivas desde que sirvam para protegê-la, cuidar dela. Inclusive ela disse que nesse caso não era controle, era cuidado, né? É muito interessante essa fala, de fato, porque isso faz com que você abra a porteira para todo e qualquer discurso que se apresente como fazendo bem a você. O problema
é a natureza humana. Cientista social, historiador, que tem alergia quando ouve isso, é a natureza humana. E por natureza humana eu quero dizer um comportamento que se repete, dada certas causas que se mantêm constante, certo? Então, as causas se mantêm constante, o comportamento se repete do mesmo jeito. Quer dizer, isso ao longo de muito, muito tempo. A humanidade não chegou aos problemas políticos porque um dia acordou, é porque é inerente o atrito. Mas o problema é que quando você faz uma definição, eu posso facilmente convencer a uma menina como aquela que, reprimindo um certo discurso, que eu enquadro na semântica do ódio, mesmo que não seja claro, porque eu estou protegendo ela e ela topa, certo? É aí que reside o risco. E esse tipo de risco, eu diria que é um dos riscos típicos do Brasil. Não é só do Brasil, não. Mas o Brasil é pior, porque como o Brasil é um país pequeno, é claro que eu estou fazendo uma ironia, é enorme, mas como o Brasil é um país pequeno em termos de alcance mental, certo? É um país pequeno, pobre, que você não tem muito para onde correr. Quem tem autoridade no Brasil tem muita autoridade. Então você não tem como se defender. Vamos ver agora uma cena do filme Matrix, que vai mostrar como, em alguns casos, as pessoas querem, optam, escolhem ser cerceadas. I'm tired of this war. Tired of fighting. I'm tired of this ship being cold, eating the same goddamn goop every day. But most of all, I'm tired of that jagoff and all of his bullshit. Surprise, asshole. I bet you never saw this coming. Did you? God, I wish I could be there. When they break you, I wish I could walk in just when it happens. So right then, you'd know it was me. You gave them Morpheus. He lied to us, Trinity. He tricked us. If you would have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up your ass. That is not true, Cypher. He set us free. Free. You call this free? All I do is what he tells me to do. If I gotta choose between that and the Matrix, I choose the Matrix. The Matrix isn't real. I disagree, Trinity. I think the Matrix can be more real than this world. All I do is pull a plug here. But there, you have to watch APOC die. Trinity. No! Welcome to the real world, huh, baby? But you're out, Cypher. You can't go back. Oh, no, that's what you think. You're gonna reinsert my body. I go back to sleep, and when I wake up, I won't remember a goddamn thing. By the way, if you have anything terribly important to say to Switch, I suggest you say it now. Oh, no. Please don't. Not like this. Not like this. Too late. God damn you, Cypher! Don't hate me, Trinity. I'm just a messenger. O filme original, ele coloca uma questão que é a seguinte: a vida tal como as pessoas conhecem, na realidade, é um programa. As pessoas estão dormindo, e nesse sono que elas estão na realidade dentro de um programa em que aí acontece a vida que elas acham que é real. Mais ou menos emulando o mito da caverna de Platão. Exatamente, quer dizer, é como se você fosse uma espécie de sonâmbulo. Quando é dado ao Neo, que é o herói, e todo o seu grupo a oportunidade de tomar a pílula vermelha, que é a pílula que faz você despertar e saber que existe a Matrix e que as pessoas estão submetidas a ela, e ele opta pela pílula vermelha, ele desperta. A metáfora do despertar de uma realidade sonambúlica aparece no Platão, aparece com uma força gigantesca em grupos cristãos
do primeiro século, segundo século, terceiro século da era cristã, conhecido como gnósticos. Que eles, de repente, recebiam uma mensagem do Deus verdadeiro, o Pai silencioso, como eles chamavam, e eles despertavam e via que isso aqui era uma matrix coordenada por um sujeito, um Deus muito mau, que está embaixo do filme da Matrix, essa tese. O Neo e todos os outros são gnósticos. Eles acordaram e perceberam que, na realidade, está todo mundo submetido a um estado sonambúlico, delirando dentro da máquina. Agora, o que acontece nessa situação é que esse personagem que domina a cena, o Cypher, que ele domina a cena, ele é o traidor do grupo, né? Do grupo que despertou. E ele não só quer destruir esse grupo, como ele quer voltar a viver dentro da Matrix. Por quê? Porque ele diz que é melhor, que a vida é mais tranquila, é mais divertida, tem menos problema, não passa frio. Ainda que seja real. Ainda que seja real. E aí, enquanto os heróis, digamos assim, chamam ele de traidor, ele entende que foram eles que traíram, inclusive o Morpheus primeiro, né, que está lá dormindo nessa hora, foram eles que traíram ele quando prometeram que tomar a pílula vermelha você ia despertar para a realidade. A realidade é péssima. É isso que ele está dizendo, né? Então, um grupo acha que o outro, ele acha que o grupo traiu, fazendo ele tomar a pílula vermelha, e o grupo acha que ele traiu o grupo, esfaqueando o grupo, matando membros do grupo e desfazendo o esforço para acabar com a Matrix, trabalhando para a Matrix, né? Para a Matrix no caso. Então, essa discussão, ela tem a ver com o que a gente falava ao longo do programa, que é o seguinte: o discurso dele, que viver alienado é mais gostoso, é mais confortável, é mais fácil, é, na realidade, a grande força desse filme. É dizer isso. Porque, é claro, o lado do bem no filme, a luta para despertar as pessoas, para ser o gnóstico, como eu chamei, o cara que descobre o que está acontecendo, que é, na realidade, você enche a bola no filme, esses são os mocinhos, né? Na realidade, essa posição aqui, como diz o traidor, é uma péssima posição. Esse filme toca numa das grandes mentiras do que a gente está discutindo aqui. É mais fácil você trabalhar com quem censura, com quem destrói a liberdade, mesmo se você faça o mise-en-scène de que você é a favor da liberdade, não sei o quê. Inclusive, porque você pode ter dúvidas, afinal de contas, quem está traindo quem? Né? Você pode ter dúvidas, afinal de contas... Quem é o mocinho e quem é o bandido? Quem é o mocinho e quem é o bandido? Na vida real, talvez uma das descobertas mais terríveis que uma pessoa faça, inclusive os jovens, é quando eles perceberem que não é claro quem é o mocinho e quem é o bandido. Quando é muito claro, não é problema. Mas na maior parte dos casos não é tão claro. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.